O Agenda Econômica está de volta. Estamos analisando aqui a situação do setor elétrico brasileiro. Nosso convidado, Dr. Omar Abude, consultor legislativo do Senado Federal, autor desse livro, A Energia Elétrica a Caminho, o Setor Elétrico a Caminho do Estrangulamento, juntamente com dois outros consultores e especialistas, Raul Veloso e Paulo Springer de Freitas. No bloco passado, eu tinha deixado no ar a pergunta se o governo não estaria fazendo um retorno suave, gradativo, a um modelo que já foi antes no Brasil, plenamente estatal para o setor elétrico. Eu acho que esse governo tem uma predileção estatista, sim. Eu queria pedir licença para voltar atrás um pouquinho, Beto, e rememorar o que aconteceu no Brasil. Quer dizer, até 1995 você tinha um modelo puramente estatal, que deixou um rombo de 23 bilhões de dólares que foi mandado para a conta do Tesouro Nacional, ou seja, nós estamos pagando isso possivelmente até hoje, né? Por quê? Porque havia uma inadimplência intrasetorial. As distribuidoras estatais e estaduais compravam energia das geradoras federais e estatais e não pagavam. E essa conta foi rolando. Muito bem. Perdeu-se com isso, não só por isso, porque as tarifas também eram controladas, mantidas, usadas para controle de inflação, você criou uma situação em que o setor elétrico não tinha mais capacidade de financiamento. Quando vem o governo Fernando Henrique decide então fazer o quê? Buscar dinheiro onde era possível, ou seja, na iniciativa privada. Fez uma reforma extensa da legislação, criou órgão regulador, criou um órgão operador neutro, o regulador também neutro, e começou a vender as empresas estatais. No processo ficou conhecido como privatização. Por quê? Porque para isso era preciso você trazer dinheiro do setor privado para o setor elétrico para realizar os investimentos que nós não tínhamos realizado nos últimos 10 anos. Agora, como ficou também evidenciado, o investimento não foi a contento, tanto é que em 2001 houve um racionamento de energia, ou seja, o crescimento do consumo não foi acompanhado do crescimento da produção. É verdade. Apesar da privatização. É verdade. Não deu seus resultados. E essa foi uma das grandes injustiças, porque o crescimento de geração e o crescimento do número de linhas de transmissão feito nesse período foi bastante expressivo, entendeu? Só que ele não conseguiu chegar... Na verdade, o ano em que houve o racionamento seria o último ano a atravessar em que você precisava ter o resultado dos investimentos aparecendo, tanto em geração quanto em transmissão, para que não houvesse uma necessidade de uma racionalização do consumo, não um racionamento e nem um apagão. Agora, nós temos hoje uma situação que é marcada pelo quadro criado pela medida provisória 579, cujo objetivo mais evidente era de reduzir a tarifa elétrica para o consumidor. Sim. Só que ela traz um conjunto de mudanças, né? A tarifa foi rebaixada, mas quais seriam as consequências desse rebaixamento, na sua visão, tratado no livro? O que nós procuramos demonstrar no livro é o seguinte, é que essa ação do governo ela foi uma ação artificial. Houve uma baixa de tarifa de maneira artificial. Houve um pedaço disso que foi interessante, que foi a redução de subsídios que havia no setor elétrico, mas essencialmente o governo tratou de capturar os ganhos das geradoras que já estavam amortizadas, porque eram geradoras com 25, 28 anos de existência e que já tinham seus custos em grande parte amortizados, se apropriar dos ganhos dessa geradora para fazer a redução tarifária. Ocorre que isso é igual cobertor curto. Quando você puxa para a cabeça, você descobre os pés. Esses recursos normalmente eram utilizados pelas empresas, inclusive a Eletrobras, que é a empresa estatal, para fazer novos investimentos. E ela perdeu essa condição, virou mera operadora de usina. Né? Então, isso foi um mau resultado derivado da 579. O outro importante é que nem todas as empresas aceitaram participar. E aí houve uma descontratação, faltaram contratos para as distribuidoras, porque os contratos iriam vencer
a partir do início deste ano, final do ano passado, início deste ano, e algumas empresas não aceitaram renovar os contratos. Doutor Omar, eu vou pedir licença para chamar aqui a participação do senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, que tem uma opinião sobre as condições, o ambiente em que se processam a construção de novas hidrelétricas, um tema que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Com vários potenciais hídricos que nós temos no Brasil, estagnado, parado, e infelizmente, muitas das vezes, alguns defendendo na questão ambiental como se fosse fazer usina hidrelétrica fosse prejudicial para o país. É o contrário. Nós somos inteligentes o bastante para fazermos e aproveitarmos esse potencial hídrico, mas ao mesmo tempo fazer a recuperação ambiental em outras áreas degradadas que tem. O que não pode é a política que tem hoje. Não pode, não pode, não pode. E nós viver do petróleo para poder gerar energia a custo elevado da maneira que está. É por isso que nós temos crise de energia elétrica hoje. Estamos gerando energia a combustível, as térmicas, é um preço muito caro e, ao mesmo tempo, tem um potencial hídrico extraordinário para ser aproveitado. Essa é uma conta ambiental? Vocês analisam isso também no livro? Sim, a gente aponta, quer dizer, como uma das causas dos problemas que nós vivemos hoje, tanto de escassez de energia elétrica quanto de tarifas elevadas, a falta da construção de usinas hidrelétricas com reservatórios onde isso é possível. E note bem, quer dizer, o senador está absolutamente correto do ponto de vista dele, perfeita a colocação dele. Na hora que você não constrói a usina com reservatório, você vai ter que construir uma térmica do lado, que é caríssima, entendeu? Ela é muito mais cara, ela é 6, 7, 8 vezes, às vezes, mais cara do que a energia gerada por uma usina hidrelétrica. E muito mais poluente. E poluente. É mais caro e poluente. Quer dizer, que escolha ambiental é essa? Eu acho que quem defende as hidrelétricas com reservatórios é que é ambientalista. Nós temos aqui uma situação nova, doutor Omar, que é a seguinte: pelo menos as 3 grandes hidrelétricas que estão sendo construídas, alguns já estão começando até a operar, elas são de uma marca de presença estatal muito grande. Não houve aí, nesse caso, um interesse do setor privado. Por que não aconteceu e por que o Estado teve que assumir quase tudo? Olha, não houve interesse por uma razão, porque como essas usinas eram muito importantes pelo volume de geração delas, o governo, preocupado em reduzir tarifas, fez com que as suas empresas, as empresas estatais que contam com largo financiamento do BNDES, que contam com o suporte governamental, se houver necessidade, o governo pode aportar recursos a essas empresas, porque é o acionista majoritário delas. O governo forçou que essas empresas praticassem preços muito baixos nas licitações, que não eram compatíveis com o custo real, o custo efetivo do empreendimento. Uma maneira de retornar ao caminho estatal? Sim, não tenha dúvida. Você tem na área de transmissão, por exemplo, você tem as empresas Furnas, Eletronorte, que não conseguem entregar. Elas arrematam tantas linhas de transmissão nos leilões e não conseguem entregar as obras. Então você tem uma história célebre do Parque Eólico da Bahia, com 300 megawatts, que ficou pronto, e não havia as linhas de transmissão para integrar esse parque eólico ao sistema. Né? Mas as linhas de transmissão a construção dessas linhas é contratada também estatais, privadas? Furnas, Eletronorte. São as próprias estatais que fazem também essa obra? Ou elas são subcontratadas? Elas fazem ou subcontratam, tanto pode ser uma fórmula como a outra. Enfim, quer dizer, você tem uma série de coisas da intervenção estatal. Por exemplo, quando o governo vem com a medida provisória 579, sem aviso prévio, e baixa a medida, aquilo começa a valer como lei no mesmo dia, né? Você gera uma situação de risco, de intranquilidade para o empresariado do setor. O ano passado, salvo engano, ou retrasado, houve um fato absolutamente inédito no setor elétrico. Uma grande parte do setor elétrico foi à justiça contra o governo por causa da resolução do Conselho Nacional de Política Energética número 3. Porque ela queria que as empresas bancassem uma parte dos custos de geração térmica mais caras por causa da escassez de energia elétrica, de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Nós temos agora uma situação de que está evidente, até pelo crescimento de consumo de energia previsto
até 2022, de que mais hidrelétricas deverão ser construídas. Mas os obstáculos estão aí, ambientais, essas incertezas. Isso significa que o Estado poderá estar atuando com mais protagonismo do que antes? Olha, eu acho que existem definições que precisam ser tomadas. O governo precisa decidir, por exemplo, se ele quer construir as usinas hidrelétricas da Amazônia com reservatório. Porque as grandes usinas hoje estão na Amazônia, na bacia do Xingu, na bacia do Tapajós. Tá certo? É lá que estão as possibilidades de construção de grandes usinas e usinas importantes. Belo Monte, por exemplo. Belo Monte, que está em construção, nós temos um potencial hidrelétrico ainda enorme, miseravelmente de 100 a 130 mil megawatts a serem explorados. É uma quantidade de energia enorme. Então o governo precisa decidir se ele quer, como ele quer lidar com a questão de terras indígenas, como ele quer lidar com a questão de unidades de conservação. Recentemente ele fez uma alteração de unidades de conservação para poder fazer uma usina importante. Entendeu? Então isso é um sinal de que o governo começa a perceber a importância da construção de hidrelétricas no Brasil. O Congresso também tem um papel importante. Nos falta uma boa legislação de licenciamento ambiental, que era disso que o senador Cassol falava ainda há pouco. Né? Então, isso tudo, a celeridade no fornecimento da licença ambiental, redução de riscos regulatórios, o empresário não pode ter medo de investir. Se ele tiver medo de investir, ele não vem. Né? A redução da tributação e de encargos no setor, o estímulo ao desenvolvimento do mercado livre. O mercado livre de energia elétrica é uma coisa importantíssima, né? A parte dessa questão da exploração do parque hidrelétrico brasileiro. Muito obrigado, doutor Omar Abud, pela sua presença aqui. Foi um prazer, muito obrigado. A vocês de casa, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Você pode nos mandar suas dicas aí pelo 0800 61 2211, ou então, se quiserem baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na telinha, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica.